Boa noite, irmãos. Desejar a todos a paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida. Você que está me acompanhando pela internet, que você possa compartilhar aí com seus amigos, com os familiares, essa aula. Que mais uma vez, juntos aqui, nós possamos crescer no conhecimento da Palavra de Deus. E essa é a mesma palavra que nos liberta, que nos consola, que nos transforma. E como a própria Bíblia diz, é poderosa, né? Para nos corrigir, para nos instruir e para nos levar até aquele que é a palavra encarnada, o Cristo, aquele que se entregou por nós. Para mim é um privilégio estar mais uma noite aqui com vocês, podendo compartilhar essa aula, né? Não ensinando, mas aprendendo aqui junto com vocês sobre o nosso Deus, sobre a sua palavra, sobre Cristo. E hoje eu queria compartilhar com os irmãos um assunto muito legal, de extrema importância, que é um dos atributos de Deus. Hoje a gente vai compartilhar um pouquinho sobre a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus, né? O que a Bíblia diz sobre a justiça de Deus? O que ela não diz sobre a justiça de Deus? Então eu quero estar compartilhando com os irmãos esse estudo, que você possa acompanhar aí comigo. Aí eu vou estar lendo algumas mensagens de alguns textos da Sagrada Escritura, outros eu vou falar só aonde está. Daí se você quiser já pegar uma caneta, um papel, para você estar anotando, para depois você poder estudar mais detalhadamente em casa, em cima das passagens que eu vou citar, depois acompanhando junto com o vídeo, tá bom, irmão? Você pode anotar o que eu vou falar, tá ok? Para junto a gente estar aprendendo, crescendo aí no conhecimento da verdade, tá bom? Desejo mais uma vez que o Espírito de Deus possa te abençoar, te iluminar aí, né? Abençoar todos vocês que estão assistindo e que juntos a gente possa ser iluminados pelo Espírito Santo para que a gente possa crescer nesse conhecimento. Tá bom, irmão? Então, a justiça é um dos atributos de Deus, né? Assim como o amor, misericórdia, bondade. São atributos de quem Deus é, da sua personalidade. Amém? Então vamos começar. A justiça de Deus, então, é o seu atributo, faz parte da sua personalidade, ou seja, Deus ele é justo. É muito mais completo. Deus ele não pratica a justiça. Deus ele é justo, é mais profundo. Nós praticamos a justiça, porque quem nos justifica até é o próprio Deus. Mas ele é justo, né? E a Bíblia diz que por causa de Cristo, nós vamos ver no finalzinho, nós nos tornamos justos, não por nós mesmos, mas por ele ter nos justificado e pela transformação que o Evangelho nos traz, ele nos torna justos assim como ele, né? Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser justos como Deus é justo, né? Porque Deus ele não pratica a justiça, ele é a própria justiça. Então ele sendo a justiça, ele nada mais é do que justo. Então a justiça é um atributo de Deus, né? Isso significa que ele é perfeitamente justo, né? Então Deus não se encontra variação. Deus ele é imparcial, Deus ele é incorruptível, né? Hoje a gente vê muitos juízes da terra que se corrompem ou se permitem ser comprados, e assim, por corrupção, eles se vendem, né? E não praticam a justiça. Mas Deus ele é incorruptível, por isso que a Bíblia diz que ele é o justo juiz, porque Deus não se compra, né?
Deus ele é imparcial, Deus ele julga corretamente. Então Deus ele é justo, perfeitamente justo, e em Deus não há qualquer tipo de injustiça, nem nos seus feitos, porque Deus ele é plenamente correto e íntegro. Então Deus ele é o próprio padrão, ele é o padrão final do que é justo e correto, né? E ele sempre age de acordo com esse padrão. Então Deus ele é o padrão final do que é correto. É bem verdade, irmãos, que muitas pessoas acham que Deus ele é injusto por algumas situações que há no mundo, né? Então, por exemplo, as pessoas se perguntam, né? Se Deus é justo, por que existe a maldade? Se Deus é justo, por que existe homens com tanto e gente com nada? Essas perguntas que, não digo aqueles que não conhecem o Evangelho, mas nós que conhecemos, essas perguntas já deviam ser ultrapassadas por nós. Porque há algumas perguntas que não existem respostas, mas como a gente vai ver no decorrer do nosso estudo, nós devemos confiar que Deus ele é justo. Então, talvez há questões que nós temos no nosso coração que até passe pela nossa cabeça, né? Que há injustiça, mas não da parte de Deus. Agora, o que nós, como cristãos, temos que ter é plena confiança na justiça de Deus, né? Porque diante dos olhos de Deus, nada passa impune. Deus, ele é amor. A gente vai, num certo ponto aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o amor e a justiça de Deus, porque tem gente que acha que essas coisas andam paralelas, né? Antagônicas uma à outra. Né? Não tem como Deus ser amor e justo, porque a gente vai chegar lá e a gente vai ver isso também, mas há muitas perguntas que não existem respostas que o nosso intelecto talvez consiga entender sobre muitas questões, mas nós devemos ter plena confiança na justiça de Deus, né? Sabendo que Deus é justo. E mesmo quando nós sofremos injustiças, sofrimentos, tribulações, Deus ele é justo, ele vê todas as coisas, ele é o justo juiz. E ele julga todas as ações com retidão, né? Com imparcialidade, com reta justiça, porque ele é justo. Amém? A gente vai tentar entender tudo isso junto. E talvez, se você não entender, não fique triste nem angustiado, mas apenas confie na justiça de Deus, né? Porque nessa vida, ou quando estivermos todos diante de Deus no tribunal, vamos ser julgados pelas nossas atitudes. A Bíblia diz que Deus trará à luz tudo aquilo que está em oculto no coração do homem. Então, diante de Deus nada passa encoberto, mas Deus ele é o Deus que traz as obras dos homens à luz, né? Então, com certeza um dia nós estaremos diante do justo juiz e ele nos julgará com retidão. Amém? E em Cristo, talvez hoje você vai ouvir uma coisa que você nunca ouviu, ou se você ouviu, né? Mas quando eu descobri, eu fiquei extremamente maravilhado. Porque quando se fala de justiça de Deus, a gente sempre pensa em castigo, né? Na verdade, Deus ele julga com justiça. Então Deus ele corrige, né? Deus ele pode punir sim o mal, ele pune sim o mal, mas em Cristo há uma justiça maravilhosa para nós. E é isso que eu vou deixar mais para o final, mas a gente vai ver como Deus ele é maravilhoso e como ele é justo e amoroso.
Amém? Então vamos lá, irmãos. A justiça, então, é aquilo que está em conformidade com o que é reto, com o que é correto. E é a qualidade do que está de acordo com o cumprimento de uma lei. Então, por exemplo, no nosso país existe a nossa justiça. E quando alguém quebra essa lei, infringe essa lei, ele responde por isso, né? Então ele vai diante da justiça, diante de um juiz, ele é preso, levado até o advogado, o delegado, né? E o delegado apresenta o processo que ele infringiu aquela lei, e ele vai responder diante do juiz, e o juiz, julgando o seu caso, vai declarar o culpado ou inocente, e ele vai ter uma pena a cumprir. Então, a justiça é que anda em conformidade com o que é reto, né? É o que julga o que é reto e o que é errado. Frequentemente, o atributo da justiça de Deus é também chamado de retidão de Deus, ou seja, do julgamento de Deus do que é reto. Deus, ele sendo justo, ele julga as nossas ações, as nossas atitudes e, mais profundamente ainda, a intenção dos nossos corações. O ensino bíblico sobre a justiça divina é muito claro, assim como também é o ensino a respeito aos demais atributos de Deus. Então, assim como a Escritura e Jesus são muito claros sobre a justiça de Deus, também Jesus e a Sagrada Escritura, ela é clara com os outros atributos de Deus. O amor de Deus, a misericórdia, a bondade, o perdão. E muitas vezes os estudiosos, eles falam da justiça de Deus em dois aspectos diferentes que eu queria compartilhar com vocês. Mais diferentes, mas diretamente interligados. O primeiro é chamado de justiça interna. Para a gente entender o que é justiça interna, essa justiça interna, ela diz respeito a quem Deus é. Em seu próprio caráter, Deus é absolutamente justo. Ou seja, ele não é justo meramente porque pratica a justiça, mas ele pratica a justiça porque em si mesmo ele é justo. Então, por exemplo, não tem como Deus ser injusto, porque está interpelado no seu caráter a justiça. Então ele é justo o tempo todo, né? É um atributo do seu caráter. Então Deus, ele é justo, ele julga com justiça, ele pratica a justiça, ele é a própria régua, vamos dizer assim, do que é a justiça. Então ele não tem como agir com injustiça, porque ele em si mesmo ele é justo, né? É como se estivesse ferindo a natureza que ele tem. Já o segundo aspecto é chamado de justiça externa. A justiça externa diz respeito ao que Deus faz. Por ser justo, ele só faz o que é reto. Então, parece ser coisas diferentes, mas elas estão interligadas. Então, justiça interna é o que Deus é. Ele é justo. E a justiça externa é o que Deus faz. Então, por ele ser justo, né? E logo, ele pratica o que é justo. Então, não tem como Deus praticar a injustiça. Por mais que muitos, por ignorância, por falta de conhecimento, sei lá, por alguma coisa contra Deus, eles julgam muitas vezes Deus ser injusto, né? Deus não ser bom. Mas aqui é muito claro a gente entender isso. Então, sendo inteiramente justo, Deus, ele manifesta a sua justiça na maneira de governar o mundo, impondo às suas criaturas, né, a nós, uma exigência moral
de acordo com a retidão da sua vontade. Então, Deus sendo justo, ele manifesta essa justiça, colocando esse padrão para nós, né, de ser justos, honestos, humildes, bondosos, caridosos e praticantes do bem, não praticantes do mal, essas coisas. Então, Deus ele nos colocou isso para que nós, com retidão, seguíssemos isso que é a sua vontade, que é uma vontade justa, que nós também sejamos justos como Ele é. Relacionado a isso, a teologia também fala da justiça de Deus. Também fala da justiça de Deus no sentido distributivo. Deus aplica a sua lei de forma justa e imparcial, recompensando o justo e punindo o injusto. A gente vai ver muito isso no Antigo Testamento, né? Quando Deus ele coloca a lei, ele dá a lei lá para Moisés e passa para o povo, lá na lei, né, no Antigo Testamento, no Pentateuco, Levítico, está bem claro que se eles praticassem o que Deus ali colocou como justiça na sua lei, eles seriam abençoados. E se eles desobedecessem, teriam uma consequência, uma punição. Tanto é que aquele texto, né, que fala, olha, se você fizer o que é a lei de Deus, se você cumprir, abençoado serás no campo, na cidade, né? Serás cabeça e não cauda, aquilo que muitos usam hoje, né? De uma maneira distorcida, a gente vai chegar lá. E se você cumprir algumas coisas da lei que eles colocam hoje como obrigação, principalmente quando se fala em dinheiro, né? Muita coisa nem é lei que está lá, mas é coisa que eles colocaram como uma lei de Deus, né? Trouxeram para os dias de hoje. Se você vir todo domingo, der o seu dinheiro, fizer isso, fizer aquilo, você vai ser abençoado, né? Deus ele vai praticar justiça a seu favor. Se você não fizer, você vai ser amaldiçoado, tudo. Então eles pegam essas partes e no antigo Deus ele agia dessa forma e ele age. Mas em Cristo a gente vai entender melhor isso, né? Mas então é assim, existe Deus ele aplica a sua lei de forma justa e imparcial. Então ele é justo e ele é imparcial. Deus, ele recompensa homens e anjos que andam em retidão. Esse ato de Deus recompensar os obedientes é chamado de justiça remunerativa. Aí a gente entra naquele detalhe, né? Então se eu praticar a lei, então Deus ele tem a obrigação de me abençoar. A gente entra nessa questão. Mas a gente considera em Jesus, na nova aliança, pela graça hoje que nós vivemos, que ninguém, por seus próprios méritos, é capaz de ser absolutamente justo diante do padrão moral de Deus, né? Na verdade, irmãos, a justiça remunerativa, ou seja, quando Deus ele abençoa o seu povo, ou quem ele quer abençoar, não é por ser justo, porque ninguém por si mesmo ou por seus próprios méritos tem o poder ou tem ou é capaz de ser absolutamente justo por si mesmo, pelos seus próprios méritos, e receber essa bênção da justiça de Deus. Mas a justiça remunerativa, na verdade, ela demonstra o que é a graça, que é um favor imerecido. Ela demonstra o amor divino.
sobre aqueles que o amam, aqueles que o temem, aqueles que o reverenciam, aqueles que o seguem, né? Então, na verdade, não é um mérito nosso. Isso é um amor divino por nós. Então, por exemplo, em Lucas 17:10, ele diz assim, ó, assim, isso não é os apóstolos, é o próprio Jesus Cristo dizendo, aquele que era a palavra encarnada. Assim, igualmente vós, depois de haver realizado tudo quanto vos foi realizado, quando foi... agora acho que eu copiei a palavra errada aqui, irmãos, deixa eu achar aqui. Lucas, eu vou ler aqui, eu copiei aqui, mas eu acho que eu copiei uma palavra errada, né? Que não está batendo. Ó, pode anotar aí, Lucas 17:10, se você quiser. Ó, assim igualmente vós, depois de haverdes realizado tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Então, irmãos, hoje as pessoas intimam Deus, né? Porque elas se acham justas por si mesmas, muitas vezes, ou por praticar atos de justiça, e elas se acham na obrigação de colocar Deus na parede. Olha, Deus, quero que o Senhor faça justiça na minha vida, que o Senhor me abençoe. Mas na verdade, irmãos, quando Deus ele nos retribui, porque Ele nos tornou justos, isso não vem nem de nós, é Ele que nos tornou justos, e isso nada mais é do que graça divina, do que amor divino, o amor que Deus tem por nós, homens, né, meros mortais, que fomos regenerados por Deus. Então aqui Jesus disse, depois de nós havermos realizado tudo que nos foi ordenado, depois de fazermos o que é reto, o que é justo, nós não temos que prensar Deus na parede e exigir que Ele pratique justiça ao nosso favor, ou nos abençoe, ou nos encha de mimos né? Mas nós tão somente, Jesus diz que nós devemos dizer que nós, mesmo fazendo tudo isso, somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Jesus não está querendo que a gente se rebaixe, irmão, mas que a gente se reconheça, servo inútil aqui, que a gente reconheça o quê? Que tudo é graça de Deus. Que a justiça de Deus ela é uma demonstração de amor, né? É uma demonstração de misericórdia. Em Cristo a gente vai entender muito melhor isso. Então, como explica um teólogo, né, antigo, Louis Berkhoff, as recompensas que Deus concede a nós, as suas criaturas, são frutos da sua graça e resultam de uma relação pactual estabelecida por Ele. Então, né, quando Deus ele nos recompensa, os nossos frutos de amor, de justiça, nada mais é do que graça de Deus, né? Do que Ele pratica a justiça porque Ele nos ama, porque Ele é misericordioso, porque Ele é um Deus de graça. Por outro lado, intrinsecamente o homem ele não merece a recompensa que vem de Deus. Mas por outro lado, ele é sempre merecedor do castigo, né? Isso é muito duro de dizer, muita gente talvez não entenda, mas nós não somos merecedores da graça de Deus, da misericórdia,
mas nós somos merecedores do castigo, porque somos maus. Aí tem gente que já me fala, mas que culpa eu tenho, né, porque Adão pecou, porque Deus fez assim, mas nós somos maus, irmãos, a gente tem uma inclinação para o mal. E Deus, Ele nos deu essa graça da salvação, o dom da fé, o dom de crer. Então nós devemos nos alegrar e confiar na justiça de Deus. Hoje as pessoas questionam muito, as pessoas querem entender tudo, querem, ter resposta para todas as coisas. Há coisas que em Deus, em Cristo, há resposta, mas as coisas que não há. O que nos resta é confiar no seu amor, na sua justiça, na sua retidão, na sua perfeição, no seu justo, na sua justa forma de julgar as coisas, porque Deus, Ele conhece tudo, irmãos. Deus, Ele conhece a intenção do coração. Deus, Ele conhece o homem, irmãos, até melhor do que o próprio homem. A gente vê isso de monte na Escritura. A gente vê, por exemplo, quando Pedro achava que, quando Cristo falou que ele ia ser entregue e os discípulos iam ser dispersos, ou que ele ia ser entregue e ia morrer, Pedro, ele disse, não, mestre, não vai, outra, o Senhor eu vou, nem que seja até a morte. Então, no coração dele, irmãos, não é maldade de Pedro. No coração dele, ele acreditava que ele seguiria, ficaria do lado de Cristo, nem que seja para ele morrer. E o que aconteceu? Cristo disse, olha, hoje mesmo estarás comigo, hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E Pedro, ele ficou ali, E o que aconteceu? Judas, por exemplo, Cristo disse que um iria trair, ele de prontidão, teve os próprios discípulos ficaram em dúvida. Então, irmãos, Deus, Ele conhece todas as coisas, Deus, Ele conhece todos os nossos pensamentos, todas as nossas intenções, nossa e de todas as pessoas. Por isso que Ele é o justo juiz, porque Deus, irmãos, Ele não julga o exterior, mas Ele julga o coração e as nossas intenções, e a de todos os homens. Por isso que Ele é justo juiz. E então, se a justiça remunerativa trata das recompensas para os justos, a justiça retributiva, ela trata da punição aos injustos. Por ser justo, Deus castiga aqueles que andam na transgressão da sua lei, E a lei que ele fala aqui, depois você anota aí, você lê lá Romanos 1:32, 12:19 e Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1. Então Deus, porque Ele é justo, Ele pratica a justiça sobre o que pratica o mal, Sobre aquele que pratica a injustiça, sobre aquele que transgride a sua lei. E a lei aqui, irmãos, não está querendo dizer da lei lá dos 613 mandamentos de Moisés. A lei aqui a gente pode pegar o que Cristo disse, que seria a lei do amor. Ele disse que se você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como é você mesmo, praticando isso, você cumpre toda a lei, A lei de respeito, de amor, de reverência a Deus e às pessoas. Então, quem transgride a lei é quem transgride a lei do amor. Aquele que é violento, aquele que é mau, aquele que é injusto, aquele que é perverso, Então, Deus, por ser justo, Ele pune a maldade também. A justiça divina, ela exige que o pecado seja punido, Pois se não fosse assim, então não haveria justiça.
se a justiça remunerativa ela expressa o amor divino, a justiça retributiva ela expressa a ira divina. Logo no primeiro livro bíblico, né, nós vemos a manifestação da justiça de Deus em alguns eventos emblemáticos, como na maldição após a queda, o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, e ainda ali nesses eventos, né, o dilúvio, quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, porque desobedeceram, a destruição de Sodoma e Gomorra, em Gênesis 18. Então ali demonstra, né, Deus ele praticando a sua justiça sobre a impiedade que o ser humano pratica, que ele praticava na sua época, né? Ainda no livro de Gênesis, encontramos a enfática declaração de Abraão sobre a justiça de Deus, no contexto do derramamento do juízo de Deus sobre Sodoma. Abraão argumenta que jamais Deus trataria de igual forma o justo e o ímpio, por isso resultaria numa injustiça. Então, na sequência, ele diz: não faria a justiça o juiz de toda a terra, Gênesis 18:5. Então, qual é o contexto que Abraão diz: não faria justiça o juiz de toda a terra? Aqui, irmãos, é quando Deus ele fala para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra por causa da impiedade que eles praticavam. E Abraão, ele entra no diálogo com Deus, acho que muitos vão lembrar, que Deus fala que vai destruir, e Abraão ele fala: Senhor, mas e se tivesse 50 justos? O Senhor destruiria a cidade toda, mesmo com esses 50 justos? Deus fala: não, né? Eu deixaria a cidade impune, eu não praticaria esse juízo, né? Essa justiça de destruir por causa de 50. Aí ele começa um diálogo. E se tivesse 40, Deus falava, mesmo assim não destruir e tal. Até que ele chega e se tivesse só 10, Deus ele não destruiria. Até que eles chegam, ali ele fala: não farei justiça, o juiz de toda a terra. Então a justiça que ele está querendo dizer aqui é por causa desses poucos justos, ele não destruiria a maioria que era injusta. Então aqui você vê a justiça de Deus, você vê o amor de Deus, você vê que a justiça de Deus, irmãos, ela vai muito mais além do que punição, mas ela implica o amor. Em Cristo a gente vai entender muito isso, no sacrifício de Jesus. A gente vai entender a justiça de Deus, né, como ela é mais profundamente. Então também no livro do Pentateuco, depois se você quiser ler lá Gênesis 18, você vai entender esse contexto. Também no Pentateuco, Deus ele é chamado de justo repetidas vezes, enfatizando o fato de que ele é fiel, reto e não comete erros. Êxodo 9:27, depois você anota aí. Deuteronômio 32:4, que fala que Deus é reto e justo, que ele não comete erros. Essa verdade se estende pelos livros históricos, livro dos reis, Esdras, né? Pelos livros poéticos, Salmos, Jó, Cânticos, e proféticos, todos os profetas do Antigo Testamento. Inclusive, no livro de Salmos, o ensino bíblico explica que a justiça de Deus ela é manifestada em toda parte e também é a causa da preservação dos homens e dos animais. Está em Salmo 36:6. Vamos ler lá? Salmos 36:6.
Ó, diz assim, ó: a tua justiça é firme como as altas montanhas, e teus juízos insondáveis como o fundo dos oceanos. Tu, ó Senhor, preservas a raça humana e todos os animais. Amém? Depois, se você quiser ler o Salmo 36 inteiro. Através do profeta Isaías, por exemplo, o próprio Deus fala sobre a sua justiça. Ele diz lá, ó, Isaías 45, 19. Deus dizendo, através do profeta Isaías: eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Perfeito em sua retidão, Deus não precisa dar qualquer satisfação ao homem sobre sua justiça. E todo questionamento do homem nesse sentido é uma tentativa louca de colocar em dúvida a justiça de Deus. Então, irmãos, tem muita coisa que talvez a gente não vai entender sobre a justiça de Deus, porque a gente não conhece as intenções das pessoas, né? A gente vive num mundo, por exemplo, irmãos, que a Bíblia diz que o curso desse mundo ele vai para a perdição, né? Então há tanta maldade, irmãos, nesse curso do mundo que a Bíblia diz, nos sistemas políticos, religiosos, mercados negros, e a gente às vezes não sabe o que está por trás do que a gente não vê, mas Deus ele sabe de todas as coisas. Então Deus ele é o justo juiz porque ele julga segundo isso que a gente não vê, né? A gente só vê às vezes o exterior, mas Deus ele sabe. Então, por exemplo, Jesus disse que há lobos que vêm perto de cordeiro. Então, às vezes a gente olha assim na nossa ótica humana, a gente vê uma ovelha, mas por dentro é um lobo devorador. Nós, talvez ali de primeiro momento, às vezes convivendo e olhando os frutos, a gente consiga distinguir. Mas de primeiro olhar a gente não sabe. Deus, ele sabe. Olhando, ele já conhece. Porque ele sabe as intenções dos corações. E no Novo Testamento, isso de a gente tentar, irmãos, entender a justiça de Deus muitas vezes, é loucura, porque a gente não vai conseguir entender. Mas há um texto em Jó 48 que ele fala sobre isso, se você quiser anotar ele lá depois. Já no Novo Testamento, esse mesmo princípio da justiça de Deus, ele é mantido, onde fica claro que Deus é o Criador e o homem é a criatura, que não tem o direito de questionar os padrões divinos. Por causa de tudo isso, irmão. Por causa da grandeza de Deus e da nossa pequenez, por causa do conhecimento de Deus e por causa da nossa limitação do conhecimento, né? Por Deus sondar o coração dos homens e nós não temos essa capacidade, a gente consegue distinguir muita coisa e muita intenção de muita gente convivendo, né? Andando junto, mas não como Deus, que conhece tudo, só passando aquela ótica de conhecer todas as coisas, e a mais profunda das entranhas dos homens, né? Os pensamentos, consciência, alma, coração. Alma e coração seria os sentimentos, né? Mas sem dúvida, a maior conexão acerca da justiça de Deus no Antigo e no Novo Testamento encontra-se na pessoa de Cristo. No Antigo Testamento, por exemplo, Cristo, ele é o renovo justo prometido por Deus. Jeremias
Jeremias 23 e Zacarias 9:9. Ele, Cristo Jesus, ele é o juiz anunciado que haveria de julgar não pelo que os olhos veem, mas pela reta justiça. É isso que a gente está falando. Não por aquilo que os olhos veem exteriormente, mas pelo que é a reta justiça de Deus, que mede o homem pelo que ele é, né? Aí a gente chega naquela questão, né, irmãos? Sobre o amor e a justiça. Algumas pessoas pensam que há uma tensão entre o amor e a justiça de Deus. Elas dizem que o atributo da justiça revela um Deus severo e irado, que não combina com o atributo do amor, que revela um Deus misericordioso e longânimo. Inclusive, muitas pessoas acabam criando para si a imagem de um Deus com letra minúscula, cuja justiça é negligenciada em favor do amor. Mas, definitivamente, esse não é o Deus bíblico, o Pai de Jesus. Obviamente, não há qualquer incompatibilidade entre a justiça e o amor de Deus. Em primeiro lugar, o castigo divino pelo pecado não é uma arbitrariedade de Deus, mas é uma preservação da sua justiça. Se Deus deixasse o pecado impune, ele não seria justo. E se ele não fosse justo, ele também não seria verdadeiramente amoroso. Pois que garantia haveria no amor de um ser injusto? Em segundo lugar, Deus ele não é uma soma de atributos, como se fosse metade justiça e metade amor. Deus, ele é um ser uno. Então, Deus ele é totalmente amor e totalmente justiça. Então, ele não é meio a meio. Ele é justo e ele é amor em si mesmo. Então, são atributos de Deus. E seus atributos definem uns aos outros. Dessa forma, Deus é amorosamente justo e justamente amoroso. Então, a justiça de Deus, ela é expressa em seu amor, bem como o amor de Deus. Perdi aqui. Então, a justiça de Deus, ela é expressa em seu amor, bem como o amor de Deus, ele é expresso em sua justiça. Isso fica claro quando olhamos para Cristo, né? O apóstolo Paulo explica que Deus enviou a Cristo. Aí Paulo fala, olha, como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Está lá em Romanos 3:25. Então, as pessoas hoje olham para Jesus, irmãos, e veem em Cristo apenas o amor de Deus. Quando também deveriam enxergar a sua justiça. Em Cristo, vemos que Deus é tão amoroso a ponto de entregar seu próprio Filho para morrer por pecadores. Ao mesmo tempo em que vemos que Ele é tão justo a ponto de não poupar mesmo o seu próprio Filho, que assumiu o lugar dos pecadores. Então, irmãos, a justiça de Deus, ela está ligada ao seu amor. Então, Deus ele é justo, ele é amoroso. E em Cristo, irmãos, nós vemos isso acontecer. Porque quando Jesus ele se entregou na cruz por nós pecadores, para a remissão dos nossos pecados e para que nós fôssemos salvos pela fé nesse sacrifício de Cristo, na cruz,
Deus, irmãos, em Cristo, ele demonstrou o seu amor. Como assim? Porque ele entregou o seu Filho pelos nossos pecados. Então ali ele demonstrou um grande amor por nós, porque ele entregou o Filho dele. Então o Filho dele morreu no nosso lugar, uma demonstração de amor. Mas também ali Deus, ele fez justiça. Por quê? Porque nós éramos pecadores, somos pecadores. E nós merecíamos a morte por causa dos nossos pecados. E se nós fôssemos punidos por Deus, Deus não seria injusto. Ele estava praticando a justiça sobre a maldade que está em nós, porque nós somos maus. Mas Deus, em Cristo, ele demonstrou o seu grande amor. Mas ele também demonstrou a sua justiça. Porque ele não poupou nem o seu próprio Filho por causa do pecado. Então ele entregou o seu Filho, demonstrando em Jesus a sua justiça, ou seja, a punição pelos nossos pecados que recaiu sobre Cristo. E em Cristo também ele demonstrou por nós o seu amor. Então isso é maravilhoso a gente entender. Que Deus, ele é inteiramente justo, inteiramente amoroso. Porque em Cristo ele derramou, ele fez justiça pelos pecados, mas também ele derramou o seu amor sobre nós pecadores. Amém? Então isso é maravilhoso a gente entender. Né? Como diz Bavinck, que era um dogmático reformado, né? Um estudioso da Escritura, a manifestação da justiça de Deus, ela é simultaneamente a manifestação também da sua graça. Então Deus, ele, da mesma forma que ele manifesta a sua justiça em Cristo, ele também manifestou a sua graça, o seu amor, o favor imerecido por nós pecadores, nos dando ali a salvação, né? Então até mesmo o perdão de pecados é devido à justiça divina, como diz lá em 1 João 1,9, pode anotar para você ler também depois. Além do mais, pelos méritos de Cristo, de Jesus Cristo, os redimidos são justificados pela justiça de Deus. Então, irmãos, não é um mérito nosso, mas é pelos méritos de Cristo, porque foi Ele que morreu no nosso lugar, porque a ira de Deus por causa do nosso pecado recaiu sobre Ele. Então, é pelos méritos de Ele ter morrido, de Ele ter se entregado, né? Nós fomos justificados pela justiça e pela graça de Deus. E colocados por causa da justiça e da graça e do amor de Deus, numa posição de honra e bem-aventurança na família celestial, na Igreja de Cristo. Por tudo isso, a justiça de Deus jamais deve ser motivo de descontentamento para nós que cremos, mas um motivo de conforto e gratidão, né? Então Deus, sendo justo, Ele nos justificou em Cristo, derramando o seu amor e a sua graça e praticando a sua justiça, não poupando nem o seu próprio Filho pelos pecados, pela maldade. Então recaiu sobre Jesus. Então se Deus ele não fosse justo, não teríamos qualquer base para confiar nele. Então, porque ele é justo, nós devemos confiar nele. E não haveria qualquer esperança de que o bem triunfará por toda a eternidade. Mas a boa notícia é que Deus ele é perfeitamente reto e todos os seus caminhos são justos. Então, louvemos ao Senhor todos os dias por sua justiça perfeita. E que jamais esqueçamos que a vontade de Deus para nós é que também sejamos justos. Aí, irmãos, lá em Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8, diz assim: ó ser humano, ele já te revelou o que é bom e o que Yahvé exige de ti, senão apenas que pratique a justiça e ames a misericórdia
e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus. Amém, irmãos? Então lá Deus ele já nos revelou o que é bom. É que nós sejamos justos, pratiquemos a justiça, de acordo com a lei do amor de Deus. Que amemos a misericórdia e a lealdade, e que nós humildemente andemos na companhia de Deus. Então, irmãos, em Cristo, a justiça de Deus ela foi revelada, e Deus em Cristo praticou a sua justiça, né? Mas é uma justiça tão maravilhosa que em Cristo toda a punição do pecado, toda a maldição do não cumprir a lei caiu sobre ele, e nós por isso fomos redimidos. Por causa dele nos tornamos justos, pelos méritos de Cristo nos tornamos justos. Então o que nos resta? Confiar na justiça de Deus, crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né? Para que essa graça nos transforme a sua imagem e semelhança, para que nós sejamos justos como ele é justo, e para que nós pratiquemos o bem, né? E confiemos na sua justiça, no seu amor. Irmãos, para terminar aqui, a gente vive num mundo totalmente injusto, totalmente mal, e muita maldade parece que passa desapercebida aos olhos de Deus, né? Muita atrocidade, muita corrupção, muita deslealdade. Mas sabe que um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E como eu disse no começo, tudo que está em oculto vai ser revelado. Então, o nosso dever é o quê? Que todos os homens sejam salvos, como Paulo diz, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então, o nosso desejo é desejo de misericórdia, que esses homens se arrependam, que eles pratiquem o que é bom, que eles creiam na justiça de Deus e pratiquem a justiça de Deus, que eles creiam no amor de Cristo que foi derramado na cruz, que eles se arrependam e tenham suas vidas transformadas, né? E pratiquem o que é bom e o que é justo aos olhos de Deus. Mas, se isso não acontecer, um dia Deus irá julgar todos nós, maus e bons, justos e injustos, os que creem e os que não creem, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Amém? E que Deus ele conceda misericórdia aos homens, graça para que eles possam crer, que o Espírito de Deus possa convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo, para que em Cristo eles possam crer e ser perdoados. Amém? Irmão, espero que você tenha entendido, que você possa confiar no amor e na justiça de Deus, porque Ele é bom, porque você pode ter certeza que Ele é justo, por mais que muitas vezes a gente não entenda, e por mais que muita gente questione, mas Ele é bom, Ele é justo. Você vê isso em Cristo, leia Cristo nos Evangelhos, que você vai ver a justiça de Deus, o amor, a misericórdia, a graça, né? E que Deus nos conceda a misericórdia, a graça, para que a gente possa praticar a justiça diante de um mundo tão injusto. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua noite, o seu trabalho, a sua saúde. Que Deus nos livre de todo mal e que o Espírito Santo nos ilumine a cada dia para que a gente possa entender esse Evangelho maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Que você fique na paz de Deus e que Deus abençoe sua noite. E é uma grande alegria estar com vocês aqui, irmãos. Que Deus abençoe você, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, um beijo no coração, uma boa noite.